Esse vídeo é um manual de criação de conteúdo. Eu vou explicar para você os diferentes formatos de conteúdo que você pode criar e eu vou organizar linhas editoriais e todas essas coisas que você ouve por aí na internet a respeito de criação de conteúdo para você conseguir produzir muito. A minha ideia é que produzir muito conteúdo não seja difícil nem pesado para você, seja fácil. Então nós vamos passar por duas partes diferentes nesse vídeo. Primeira parte eu vou quebrar entre os 3 tipos de conteúdo que eu acho que funcionam no digital e por que eles funcionam. Na segunda parte eu vou ir para uma camada mais baixa desses tipos de conteúdo para falar de algo bem concreto, como que você na prática executa esses 3 tipos. Então vamos começar sem delongas. O primeiro tipo de conteúdo que existe é isso daqui que eu estou fazendo agora, que é um conteúdo de como fazer algo. Eu chamo isso de meio de ação. Você precisa fornecer para as pessoas novos meios de ação que elas ainda não têm. Esse é o melhor conteúdo que existe para você vender. Nada constrói mais a sua autoridade, a sua credibilidade em termos de conteúdo do que você explicar para as pessoas como que se faz algo e explicar de uma forma didática e compreensível. Por quê? Porque você dá imediatamente poder para elas. Imagina o seguinte, eu não sei fazer algo antes de ver teu vídeo, e aí depois de ver eu sei. É imediato poder. Poder é conseguir fazer coisas que você quer, que você não conseguia antes. Detalhe importante, existe uma coisa só que vende mais do que você ensinar como fazer algo, que é provar que aquilo dá resultado. Depoimento seu, depoimento dos outros, depoimento dos seus alunos. Se você entrar na minha página da UPB School agora, que vai fechar hoje, você vai ver, clica no link da descrição, vários vídeos de depoimento de pessoas que tiveram resultado com o que eu ensino. Então, o primeiro tipo de conteúdo dá poder e é por isso que ele te dá muita credibilidade. Porque é o seguinte, veja, as pessoas vão pressupor, e a gente faz isso inconscientemente, que se você sabe explicar como faz algo é porque provavelmente você já fez aquilo na sua vida, ou você de fato já ajudou outras pessoas a fazerem. E se aquilo ainda mais der resultado para a pessoa no conteúdo gratuito, ela vai ficar tão grata a você que ela vai com certeza querer continuar te assistindo e ouvindo mais, e isso vai levar ela à compra. Então esse é o primeiro tipo de conteúdo, é o conteúdo de meios de ação. Existe um segundo tipo de conteúdo em que você não vai ajudar as pessoas a fazer algo, não vai explicar como fazer algo, mas você vai abrir a cabeça delas, você vai abrir o olhar delas para ver coisas que elas não viam antes. Eu chamo isso de expansão de consciência. O que é expandir a consciência? Olha, veja, eu tenho uma certa consciência, o que eu sei, o que eu consigo perceber, o que eu consigo imaginar é o que está na minha consciência. E graças a você que me passou esse conteúdo novo, agora eu tenho uma consciência aumentada. Eu enxergo agora mais coisas do que eu enxergava antes. E enxergar novas coisas é revelador. E por ser revelador, as pessoas se tornam gratas a quem explicou, a quem apresentou para elas essas coisas que elas não viam. Imagina o seguinte, imagina que você descobre que a mulher do seu amigo está traindo ele, e aí você conta para ele. É revelador. Então, tudo que é expansão de consciência, veja, ele não tinha consciência que a mulher dele estava traindo ele, agora ele tem. Tudo que aumenta a consciência, tudo que expande, causa essa sensação de revelação, e a revelação dá essa espécie de susto. E esse susto, quando é de coisas boas e não de coisas ruins, ele faz com que as pessoas criem na consciência delas que você é uma pessoa capaz de abrir a cabeça delas para coisas novas e, portanto, vale a pena continuar te ouvindo. Esse é um tipo de conteúdo que mantém as pessoas no teu canal. Ele não constrói a mesma autoridade do que você ensinar a fazer, mas ele é um passo para chegar lá. E existe um terceiro tipo de conteúdo que, veja, até agora você ensinou como fazer algo e abriu a cabeça das pessoas. Mas isso tudo fica muito solto, isso fica desamarrado se você não tiver esse terceiro tipo de conteúdo, que é o que eu chamo de narrativa. O que é o conteúdo narrativo? Veja, narrativa é o quê? Pensa num livro, pensa num filme. É uma história que ela tem um começo, ela tem momentos de tensão, momentos de clímax, ela tem conflitos e ela eventualmente terá um fim. A diferença aqui é que o conteúdo narrativo tem 2 camadas. Existe a camada número 1, que é a camada contínua. Desde que você começa no digital, você começa a contar uma história, a sua história.
Veja, eu estou aqui há 8 anos, eu estou contando a minha história. E aqui vem um parêntese muito importante. O conteúdo narrativo, ele parte dessa primeira camada que é a sua história, e isso significa que muitas mudanças acontecerão, porque quanto mais tempo você passa aqui, mais as pessoas vão acompanhar o seu amadurecimento e a sua mudança de opiniões. Você vai mudar de opiniões, você vai mudar de ideias, você vai amadurecer para um lado, você vai ficar um pouco mais imaturo de outro, e isso vai ser exposto de alguma forma se você está colocando o rosto ou se você está colocando as suas ideias aqui no digital. É por isso que é comum você ver as pessoas falando: ah, mas o fulano fala isso hoje, mas ontem ele estava falando outra coisa. Mas é claro, o tempo passa e as pessoas mudam de ideia e elas amadurecem e mudam de opinião. Então a primeira camada do conteúdo narrativo, ela é uma camada não linear. É a tua história, e a tua história tem uma linearidade no tempo. Mas a nossa vida, ela não é linear. A nossa vida é um sobe e desce. Eu posso estar muito bem hoje, e ano que vem tá muito mal, e no outro ano tá muito bem de novo, e no outro muito mal. E eu posso estar indo para uma direção na minha vida e falar: quer saber? Eu vou mudar tudo, eu vou arrancar a barba, raspar o cabelo, eu vou... Então, a nossa vida, porque ela tem muitas oscilações, vai fazer com que o conteúdo no digital tenha as oscilações junto com ela. Mas isso é bom. Por que isso é bom? Porque as pessoas gostam de acompanhar pessoas de verdade. Pessoas de verdade mudam, amadurecem, melhoram, evoluem. Isso aí tudo interfere dentro da percepção das pessoas, mas isso aí mostra que existe uma pessoa de verdade fazendo conteúdo. Camada número 1 do conteúdo narrativo. E aí existe uma camada número 2 do conteúdo narrativo, que é o micro. Você precisa ser capaz de contar pequenas histórias ao longo do teu conteúdo. Por quê? Porque são as pequenas histórias que constroem o quesito emocional que leva as pessoas a comprarem os produtos. Porque veja, o que é que faz uma pessoa comprar algo? Não é a parte racional, de certa forma, vamos dizer, daquela coisa, daquele objeto. É o emocional que é ativado quando a pessoa vê aquele objeto, quando ela vê aquele produto, quando ela vê aquele serviço, e que leva ela até o sonho, o lugar onde ela quer estar. Tudo que a gente compra é porque a gente acha que vai nos levar de um lugar que a gente está hoje, que a gente é um pouquinho pior ou muito pior do que o lugar onde a gente quer estar. Então, o seu trabalho com conteúdo narrativo é colocar histórias, muitas vezes lúdicas, para construir esse cenário de sonho, de local ideal na vida, na cabeça das pessoas. E essa narrativa, ela tem característica de historinha. Você vai contar pequenas historinhas. Às vezes é um pedaço da tua história que vira uma anedota. Às vezes é uma história fictícia. Às vezes é a história de um cliente teu. Mas você precisa apresentar histórias. E histórias têm 2 camadas importantes. A história tem o lado bom, a conquista, a coisa maravilhosa, mas a história também tem o conflito, a luta, a dificuldade. Não existe história boa sem luta, sem dificuldade, e não existe grande herói sem um grande vilão. Então você precisa construir histórias que vão ter vilões e heróis, que vão ter dificuldades e vitórias, e é esse contraste que leva as pessoas a mexerem o emocional e, portanto, comprarem o que você vende. Então, ó, veja, navegamos nesses 3 grandes tipos de conteúdo que nos levam para a segunda parte do vídeo, que é a parte bem prática e concreta. Como é que você traduz essas coisas em algo prático, em algo que você consegue executar? Nós vamos um por um. Primeiro, como que eu faço para te ensinar conteúdo de meio de ação? Esse daqui é o que eu mais gosto, porque é o que mais faz a nossa vida de quem cria conteúdo avançar. Só dá para eu te explicar como fazer algo se eu tiver feito esse algo. Então o que eu faço na minha vida? Eu fico inventando objetivo novo para eu alcançar. Esses objetivos novos me obrigam a estudar, a trabalhar, a desenvolver habilidade nova, e isso faz com que eu melhore. Então eu estou evoluindo enquanto eu crio conteúdo. E aí o que eu ensino? O que é o como? É o que eu já fiz. O como é sempre o que eu já fiz. Isso é muito importante. Se você só ficar falando como fazer algo que você já fez, vai ser fácil. Você vai conseguir fazer isso no improviso, você vai conseguir fazer isso com facilidade, você vai conseguir fazer isso com volume, vai fazer com frequência, vai fazer todo dia. Então, se você ficar preso
Algo que você já fez, ao invés de tentar ensinar como fazer algo que você nunca fez, vai ser muito mais fácil e você vai conseguir criar muito mais volume de conteúdo. Agora vamos para o segundo. O segundo conteúdo, lembra, é a expansão de consciência. Qual o melhor jeito de eu expandir a tua consciência? Expandindo a minha. Qual o melhor jeito de expandir minha consciência? Com estes objetos aqui chamados livros. Nada expande mais a consciência do que livro e eu tenho um argumento para isso. Veja, o livro, ele te obriga a imaginar. E imaginar é a chave para você expandir a tua consciência. Porque quanto mais você consegue imaginar, mais consciência você vai ter das coisas. A imaginação, ela é o primeiro passo para eu conseguir ver a realidade como ela é. Então as coisas são de uma determinada forma. É claro que basta eu olhar para a realidade, ó, eu vejo que eu estou no meu escritório. Mas se eu consigo imaginar um escritório maior, eu começo a pensar, opa, pera, se eu quero um escritório 2 vezes maior, eu vou ter que trabalhar mais, fazer mais dinheiro, e aí isso quer dizer que eu posso fazer isso, talvez se eu lançar um produto assim, a imaginação me leva a mexer na vida real. E a imaginação é essa capacidade humana que você precisa treinar imediatamente. E como se treina ela? Se treina ela com o livro, porque o livro é texto que te obriga a abstrair e imaginar. O filme, ele te dá a coisa já imaginada. O livro não, ele te obriga. Outra coisa que vai aumentar a tua consciência, viajar. Conhecer coisa nova, conhecer gente nova, conhecer trabalhos novos. Isso daí vai aumentar tanto a tua consciência que você vai sempre ter algo diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir para dizer. Então, eu diria que as duas chaves para você expandir a tua consciência e, portanto, conseguir expandir a consciência dos outros são a experiência e o estudo. Essas duas chaves vão te levar muito longe. E aí, por último, nós temos o conteúdo narrativo. Como o conteúdo narrativo se traduz na prática? Olha, muito simples. Todo dia você vai sentar e você vai pegar um caderno igual esses daqui, e você vai escrever nesses cadernos algo que aconteceu no seu dia. Todo dia. Você vai contar um episódio do seu dia. Pode ser um episódio muito simples, tipo, eu acordei de mau humor e aí o carteiro tocou a campainha e eu já tava bravo e eu tive que atender ele de pijama. Ou pode ser algo ultra interessante, do tipo, olha, hoje eu fiz uma viagem para Porto de Galinhas, eu fui com meus filhos e a gente passeou e eles se divertiram. Não importa. Pode ser um episódio corriqueiro. Cara, hoje eu fui almoçar e a comida estava maravilhosa e aí eu estava muito feliz porque fazia tempo que eu não comia carne, etc, etc. Ou pode ser um episódio ultra curioso, do tipo, cara, eu fui almoçar, tropecei, quebrei o prato, caiu comida para todo lado, sujou tudo a minha roupa, eu estava no meio de um restaurante, meu Deus, entendeu? Você vai descrever os episódios do seu dia. Por quê? Porque eles serão a matéria-prima das suas histórias, a primeira matéria-prima das suas histórias. Você vai trazer esses episódios, porque o que gera um bom conteúdo, que ajuda as pessoas, que gera engajamento, que é interessante, que faz o bem? É você refletir sobre o que você viveu. O conteúdo que realmente funciona é a reflexão sobre o que foi vivido, e não o que foi vivido. Só que quando você começa num caderno a escrever, a descrever essas coisas, a descrever esse conteúdo, a descrever os episódios do seu dia, você vai começar a naturalmente refletir sobre eles. E quanto mais você pensar sobre eles, mais você refletir, mais histórias e anedotas e narrativas você vai ter para trazer. E mais isso vai te conectar com as pessoas e mais vai gerar vendas. O que você faz agora então? Vou te dar um desafio. Você vai pegar os próximos 30 dias e você vai todo dia, ponto número 1, você vai escrever um episódio do seu dia. Todo dia, durante 30 dias. Ponto número 2, você não precisa publicar isso em lugar nenhum. Você pode fazer em vídeo, pode fazer em áudio, pode fazer escrevendo. Mas você vai explicar como fazer algo para as pessoas ou apresentar uma ideia que você descobriu no livro. E você nem precisa publicar. Mas eu te recomendo, pega uma câmera, bota aí na tua mesa, pega o teu celular e começa todo dia a falar o que aconteceu, uma coisa nova de como fazer, um negócio que você descobriu. Faz o exercício, eu te desafio por 30 dias a só gravar. Não publicar em lugar nenhum, a só escrever, não publicar em lugar nenhum. Por quê? Para você ir se habituando a virar um contador de histórias, a virar um professor, um explicador das coisas. E é isso que vai te preparando para você conseguir criar conteúdo e viver disso.
Se você gostou desse vídeo, hoje é o último dia de matrículas da OPB School, a única escola de One Person Business do Brasil. Negócio de uma pessoa só. Só eu te ensino de forma completa a construir um negócio sozinho aqui no digital, usando inteligência artificial e criação de conteúdo para crescer. O link está na descrição desse vídeo e hoje é o último dia para você fazer sua matrícula. Tamo junto, um abraço.